Segunda parte da resolução comentada das questões de física para admissão na Escola Naval 2015-2016. Questão número 4. Analise a figura abaixo. Duas cargas pontiformes desconhecidas, então você não sabe nem a intensidade nem o sinal das cargas, estão fixas em pontos distantes D0 e D1 do ponto P, localizados sobre a reta que une as cargas. Veja a figura. Então, você tem uma carga Q0, você tem uma carga Q1, distância dela até o ponto P é D0 e da Q1 até o ponto P é D1. Supondo que um elétron é carga negativa, guardem bem, carga negativa, é cuidadosamente colocado em P e liberado do repouso inicialmente parado, ele se desloca para a direita. A chave do exercício está aqui, ó. Esse elétron, ele é abandonado do repouso aqui nesse ponto P e ele se desloca para a direita no sentido de Q1. Sendo assim, pode-se afirmar que Q0 e Q1, e aqui estão as alternativas. Muito bem, o que você tem que saber? Informação importantíssima, tá? Que a relação entre o campo elétrico, a força elétrica e a carga é dada por E igual a F sobre Q. E a direção e o sentido do campo elétrico e da força elétrica é assim, ó. Se a carga de prova Q for positiva, que não é o caso, para onde está a força elétrica vai estar o campo elétrico. Eles têm a mesma direção, o mesmo sentido. Se a carga elétrica é negativa, isso é uma definição, hein? Se a carga elétrica é negativa, Q menor que zero, que é o caso do nosso exercício, porque se trata de um elétron e o elétron tem carga negativa, E e F, campo elétrico e força elétrica, têm sentidos opostos. Então, se o E tem a mesma direção e sentidos opostos. Então, se o E ele tem direção horizontal e sentido para a direita, o F vai ter direção horizontal e sentido para a esquerda, única e exclusivamente, porque a carga de prova Q, ela é negativa, então E e F tem sentido contrário. Então, aqui está a solução do exercício. Veja aqui, ó. Como você tem aqui um elétron, e esse elétron vai se deslocar para a direita, então a força elétrica faz com que ele se desloque para a direita. Por quê? A carga de prova se desloca sempre na direção do sentido, na direção e sentido da força e não do campo. Então, se está dizendo que o elétron está se movimentando para a direita, obrigatoriamente ele está afirmando que a força elétrica sobre esse elétron é para a direita. Mas, veja bem, como a carga elétrica é negativa, porque é um elétron, se a força elétrica obrigatoriamente está para a direita, é claro que o campo tem que estar para a esquerda, porque quando a carga é negativa, a força e campo tem mesma direção, mas sentidos opostos. Portanto, como o elétron, a carga de prova negativa se desloca para a direita, a força sobre ele também é para a direita. E se a força é para a direita, é claro, sendo a carga negativa, força e campo têm sentidos opostos, então o campo é para a esquerda e a alternativa correta é a alternativa. Quinta questão da Escola Naval 2015-2016. Envolve máquinas térmicas, conceitos de potência, de energia e de rendimento, além do significado físico de entropia. Muito bem. As turbinas a vapor da propulsão nuclear de um submarino possuem um rendimento de 15%. Rendimento de 15%. E são capazes de produzir uma potência mecânica constante de 40 megawatts, tá? 40 vezes 10 a sexta watts, nos eixos rotativos. Se essa potência de 40 megawatts é entregue em 3 minutos de funcionamento, observa-se que a variação da entropia do sistema vapor-turbina é de 1 sobre 12 giga 10 a nonas joule por Kelvin. Que significa isso? Que cada variação de energia de 1 sobre 12
vezes 10 a nona joules provoca um aumento de temperatura de 1 grau Kelvin. Ele quer a temperatura em graus Celsius do vapor superaquecido produzido pelo reator nuclear das turbinas. E aqui estão as alternativas em graus Celsius. Muito bem, aqui vai a teoria para você, um conceito dela. Considere uma determinada máquina térmica realizando certo trabalho, está em funcionamento. A potência útil dessa máquina térmica é a potência que ela utiliza na realização de um trabalho externo. Então, a útil é aquela que vai realizar trabalho. A potência dissipada corresponde à potência não aproveitada, transformada no interior da máquina, no nosso caso, da turbina do submarino, tá? Em energia térmica, em calor. E aí existe a potência total que ela recebe. A potência total que essa turbina recebe, que essa máquina térmica recebe, quem ela é? Ela é a potência dissipada sob forma de calor lá dentro. Mais a potência útil, que é aquela que vai realizar o trabalho externo. Então, para poder realizar o trabalho útil, o trabalho externo, a máquina deve receber uma potência total, que ela deve valer a dissipada mais a útil, tá? Então, a potência total que ela tem que receber é a potência dissipada sob forma de calor, mais a potência útil que vai realizar o trabalho externo. Portanto, a potência total fornecida à máquina, da potência total fornecida à máquina, só uma parte dela, uma porcentagem dela, da potência, que é a potência útil, é aproveitada, pois uma parte é perdida, não é bem perdida, tá? É dissipada. Assim, o rendimento N, tá? Essa letra grega é a letra grega que a gente chama de eta, esse símbolo aqui, tá? Então, o rendimento, o símbolo é esse, letra grega eta de uma máquina, é a sua capacidade na realização de determinado trabalho, é sua capacidade de realização de um determinado trabalho. Então, esse rendimento, ele é definido como sendo a razão entre a potência útil e a potência total. Guardem bem essa informação. Então, o rendimento da nossa turbina é a potência útil, claro que é menor, dividido pela potência total, que é a maior que ela vai receber para poder realizar esse trabalho. Isso em função de energia você vai ter, você sabe que potência é energia por tempo. Então, esse rendimento, na potência útil, eu botei energia útil por tempo. E potência total, eu botei energia total por tempo. Como o tempo é o mesmo, tá? Então, o rendimento também, ele pode ser a energia útil, que é a menor, claro, pela total que ele recebe, que é a maior. Então, por exemplo, se o motor de um carro estiver bem regulado, ele apresentará maior rendimento percorrendo uma distância maior com a mesma quantidade de combustível que outro carro de mesmas características, mas com o motor desregulado. Como o rendimento é uma relação entre duas grandezas de mesma unidade, elas se cancelam e ele não terá unidade. Então, o rendimento não tem unidade, ele é uma grandeza adimensional. Sendo PU sempre menor que PT, que a potência útil é sempre menor que a total que ele recebe, porque uma parte é sempre dissipada, N sempre será um número menor que 1, e normalmente é multiplicado por 100, porque ele é expresso em porcentagem. Muito bem, voltamos ao nosso exercício agora. Primeiro, nós vamos calcular a potência total que a turbina recebe. Então, o rendimento é a potência útil pela potência total. O rendimento é fornecido pelo enunciado. Ele é de 15%, 15 sobre 100, tá? A potência útil foi fornecida. É 40 megawatts, mega 10 a sexta. Então, no lugar da potência útil, eu botei 40 vezes 10 a sexta, dividido pela potência total. Então, a potência total vai ser 40 vezes 10 a 6, sobre 15 sobre 100. Portanto, a potência total vai ser 4.000 vezes 10 a sexta sobre 15 watts. Essa é a potência total dessa turbina.
Em seguida, vamos encontrar a energia total consumida nos 3 minutos fornecidos pelo enunciado, que esses 3 minutos tem que estar no sistema internacional em segundos, portanto, multiplica por 60, vai dar 180 segundos. Fórmula de energia. Energia é potência vezes tempo. Então, essa energia total, ela vai ser a potência total que nós achamos aqui, ó. 4.000 vezes 10 a sexta sobre 15, vezes o tempo, que é os 180 segundos. Então, essa energia total, ela vai dar 4.800 vezes 10 a sexta joules, que é a mesma coisa que 48 vezes 10 a nona joule. Quem é isso? É a energia total consumida pela turbina do nosso submarino. Muito bem. Então, eu tenho energia total, tá? Sendo a variação de entropia vapor-turbina 1 sobre 12 giga 10 a nona joules por Kelvin, conseguimos encontrar a temperatura do vapor por uma regra de 3. O que significa essa entropia vapor-turbina 1 sobre 12 gigajoules por Kelvin? Significa que cada 1 sobre 12 vezes 10 a nona joule de energia recebida, tá, faz a temperatura aumentar de 1 graus Kelvin. Então, uma regra de 3, simples. 1 sobre 12 vezes 10 a nona joule de energia provoca uma elevação de temperatura de 1 Kelvin. 48, que é aqui a energia total, vezes 10 a nona joules de energia, vai provocar uma variação, uma elevação de temperatura de T graus Kelvin. Multiplicando em cruz, você vai ter que isso vezes isso, 1 sobre 12 vezes 10 a nona. T Kelvin vai ser igual a 48 vezes 10 a nona vezes 1. Da onde você tira que a temperatura em Kelvin vai ser 48 vezes 12, vai dar 576 graus Kelvin. Esse 576 graus Kelvin é a variação da temperatura, o aumento da temperatura da água, que é aquecida por essa turbina, quando ela recebe essa potência total, em que tempo? 3 minutos. Mas acontece que ele quer a resposta em Kelvin. Então, vamos utilizar a relação entre as escalas Celsius e Kelvin. Nós vamos ter que a Kelvin é o Celsius mais 273. Kelvin 576, Celsius mais 273. Então, a Celsius vai ser 576 menos 273. Então, vai dar uma variação de temperatura, uma elevação de temperatura na escala Celsius de 303 graus Celsius. E a alternativa correta é a B. Questão número 6. Envolve cinemática, conceito simples de cinemática de movimento uniforme. Analise o gráfico abaixo. O trajeto entre duas cidades é de 510 quilômetros. Então, a distância total entre essa cidade e essa é de 510 quilômetros. Considere um veículo executando esse trajeto de 510 quilômetros. No gráfico acima, temos a velocidade média do veículo em 3 etapas. Com base nos dados apresentados no gráfico, qual a velocidade escalar média em quilômetros por hora, velocidade escalar média em quilômetros por hora, estabelecido pelo veículo durante todo o trajeto, durante daqui até aqui, dessa cidade até essa. Vamos analisar o gráfico? Olha o gráfico. Nesse eixo vertical você tem a velocidade em quilômetros por hora. E no eixo horizontal você tem o tempo em horas. Veja, a primeira etapa, que é o primeiro trecho, o tempo vai de 0 até T, você não tem o T. Mas a velocidade dele foi constante, de 55,5 km por hora. Na segunda etapa, olha aqui, a velocidade foi 0, ele parou. Então, nesse segundo trecho, ele estava parado, que vai do tempo T até o tempo T mais 2. E por último, no último trecho, a velocidade dele, que era de 55,5, passou para 72 km por hora, e ele foi do tempo T mais 2 até o tempo mais 6,
com essa velocidade constante de 72 km por hora. E ele quer a velocidade média total no trecho inteiro em km por hora. Muito bem. Você tem que saber, simples. Em todo gráfico velocidade e tempo, a área compreendida entre a reta representativa é a reta cheia, tá? Que representa o movimento. E o eixo do tempo é numericamente igual ao espaço ΔS percorrido pelo móvel. Em outras palavras, sempre que você achar a área entre a reta representativa e o eixo tempo, no tempo pedido, no intervalo de tempo pedido, tá? Se você achar essa área, automaticamente você está achando o deslocamento percorrido pelo móvel. Prova. Tá aqui, ó. A área do retângulo achurado, tá? Nesse retângulo achurado que eu coloquei aqui para vocês, ela vale base vezes altura, tá certo? Ó, a base é o ΔT, é T2 menos T1, é esse comprimento aqui, tá vendo? Ó, e a altura é o V. Então, vai ser base T2 menos T1 vezes V. Mas T2 menos T1 é o ΔT. Então, vai ficar ΔT vezes V. Mas esse ΔT vezes V é a base vezes a altura. Mas quem é a base vezes a altura? É a área. Portanto, a área é V ΔT. Então, o deslocamento sofrido por ele, tá? Que é a área, ele vai ser ΔS igual a V vezes ΔT. Muito bem, não vale só para a área de figura, que é um retângulo com velocidade constante. Vale para qualquer área, tá? Então, em todo gráfico VT, o deslocamento ΔS do móvel é numericamente igual à área. Muito bem. Então, aqui eu copiei de novo o gráfico e vamos analisar. Então, vamos determinar a distância percorrida em cada trecho, em cada etapa, calculando quem? Claro, cada área. Então, a primeira etapa, ΔS1 é base vezes altura. Então, essa é a primeira etapa, nós vamos achar a área desse retângulo aqui, ó. Esse retângulo, tá? Esse retângulo. A base é T, tá vendo? Vai de 0 a T. A base é T vezes a velocidade, que é 55,5. Portanto, esse deslocamento, tá? Que vai ser V vezes ΔT, vai ser 55,5 vezes T quilômetro, porque o ΔT é T menos 0, que é T. Então, ΔS1, 55,5 vezes T quilômetro. Segunda etapa. Nesse trecho, pode ver que a velocidade é nula, velocidade zero. Então, o deslocamento vai ser zero. De qualquer maneira, base vezes altura. Então, a base zero, tá? Não tem base. Tá? Não tem área, tem figura, que multiplica o ΔT. Então, esse trecho, ΔS2, é zero o deslocamento dele. E na terceira etapa, que vai entre T mais 2 e T mais 6, tá? Então, é a base vezes a altura. A base é T mais 6 menos T menos 2, e vezes a altura, que é 72, tá? Então, essa é a base vezes a altura. T com T cancela. Então, vai sobrar aqui o ΔS3, vai ter 72 vezes 6 menos 2, que vai dar 4. Então, na terceira etapa, ele se deslocou 72 vezes 4, 288 quilômetros. Muito bem. O enunciado forneceu que o trajeto entre as duas cidades é 510 quilômetros. Então, vamos calcular o valor de T. Que jeito? Achando o deslocamento total. E o deslocamento total é a soma dos deslocamentos parciais. ΔS vai ser ΔS1 mais ΔS2 mais ΔS3. Mas o deslocamento total foi fornecido. É 510. O ΔS1 nós achamos aqui, ó, 55,5T. O ΔS2 é 0. E o ΔS3 é 288. Então, isso aqui vai dar, leva 288 para lá, 510 menos 288 vai dar 55,5T. Então, o T vai ser 222 por 55,5, o T vai dar 4 horas. Então, esse T aqui é 4 horas, tá? Então, o tempo total, quem é? Ó, ele partiu aqui, tempo zero, foi até T mais 6. Então, o tempo total vai valer T mais 6, tá? Que é isso aqui, ó. Como T é 4, 4 mais 6, então ele se deslocou durante 10 horas.
Aí vamos determinar a velocidade média dele nesse deslocamento e no tempo de 10 horas. Vm é delta S por delta T, então Vm vai ser 510, deslocamento total é 510, dividido pelo tempo total que nós acabamos de achar, que é 10 horas. Portanto, ele vai ter uma velocidade média de 51 km por hora e a alternativa correta